Sakamoto. Vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. A gente tem a reportagem aí, pessoal? Coloca aí na tela, por favor. O governo dos Estados Unidos abriu um inquérito sobre a atuação do serviço secreto no atentado contra o Donald Trump, republicano. O professor de Direito Internacional está conosco, o Manuel Furriela, para comentar esse assunto. Professor, bem-vindo, boa noite. Erro com certeza houve, né? Senão os disparos não tinham sido feitos. Agora é a apuração que deve ser feita, né? Bem-vindo. Boa noite. Com certeza, grandes erros aí você tem, né? Você veja que ele tinha uma proximidade, o atirador, e um posicionamento estratégico que os serviços de segurança não podiam ter de forma nenhuma admitido. Aqui lembrando que mesmo que o atentado fosse contra um ex-presidente americano, que aliás também é o caso de Donald Trump, que ele não fosse nem candidato, também seria extremamente grave. Eles são sempre alvos. Alguns que ainda estão vivos, como Bill Clinton, Jimmy Carter e outros, Obama, eles contam com um serviço de proteção organizado por um departamento propriamente do governo americano, como conta Donald Trump. E ainda mais sendo candidato, ainda mais sendo um grande empresário, tendo o seu próprio serviço, com certeza, também de segurança, é completamente inadmissível. Então, o FBI e a CIA já estão atuando, até porque pode também ter uma atuação internacional, é improvável, né, pelo que tudo indica, mas também pode ter, porque precisa haver uma apuração específica se não houve, inclusive, negligência. Sakamoto, tem pergunta? Professor, boa noite. Tenho sim. Professor, boa noite, Leonardo Sakamoto aqui. O senhor até colocou, né, a questão da investigação sobre uma dimensão internacional. A princípio, as investigações estavam tratando, inclusive, como terrorismo doméstico. Apareceu o nome do Irã no meio do caminho, né, trazido por uma agência de notícias. É plausível que o governo do Irã tenha feito isso? Qual seria o interesse do governo do Irã nisso? Sim, é plausível. É improvável, como a gente disse. Está meio com cara de ser algo doméstico. Lembrando aqui, né, muita gente acha que só tem ataque internacional, terrorismo internacional nos Estados Unidos. Há muitos anos atrás, houve um ataque enorme em Oklahoma, a um prédio federal, e nós tivemos ali uma série de acusações internacionais e depois era um grupo americano. Foi um grupo americano responsável, um grupo de terrorismo interno responsável por aquele ataque. Então você tem risco para todos os lados, inclusive riscos nacionais. Mas o Irã, ele por muitas vezes procura organizar ataques desse tipo, até mesmo porque ele é alvo disso. Lembrando aqui que com frequência generais ou grandes líderes iranianos foram mortos por drones americanos, atacados, e até mesmo por ser alvo aos serviços de segurança iranianos também se entendem no direito de dar respostas desse nível. Então não é improvável, não, que haja um risco desse tipo, até mesmo apoiado pelo governo do Irã, por conta principalmente desse nível de desgaste que tem os dois países, e pelo Irã ser alvo, os seus líderes também, eles entenderem que tem um direito de resposta. Mas hoje, como o senhor está falando, então o mais provável, pelo menos a teoria mais aceita, é a questão do lobo solitário nos Estados Unidos. Ou lobo solitário ou alguma organização ligada a ele. Acho que a gente não pode descartar. Eu dei um exemplo aqui de um ataque de grandes dimensões doméstico, porque você, infelizmente, tem dentro do próprio país, isso com tanto o Joe Biden tem contra si, com o Donald Trump. A gente tem que condenar, independentemente de qual dos dois seja, grupos ou pessoas que não se conformam com certo candidato, com certo posicionamento e acabam entendendo aí que tem direito a praticar algum tipo de ato desse gênero, né? Então, eu acredito que pelo andar das investigações, as características apresentadas e pelo que eu já vi em outros episódios, como eu mencionei, que a chance maior realmente é de um ataque doméstico. Só que eu não descartaria alguma organização envolvida, deixando só por conta de ser um lobo solitário, de ser uma atitude isolada do atirador, né, daquele que organizou esse ataque. Por falar nele, a gente tem uma atualização, vamos dar uma olhada aí, sobre
o atirador, o homem que atirou em Trump, pediu folga de um trabalho no dia do atentado. Está aqui o Thomas Matthew Crooks, ele identificado pelo FBI como atirador, né, que tentou matar o ex-presidente. Ele pediu para não trabalhar no último sábado, no dia do atentado. Informações da CNN. Ele disse ao chefe que precisava da folga porque tinha algo para fazer. Ele disse aos colegas que estaria de volta ao trabalho no domingo. A administradora da casa de repouso enalteceu o comportamento dele. Ele trabalhava numa casa de repouso de idosos. A mulher falou, portanto, que ele tinha um bom comportamento, que ele era um cara doce. Ele não era radical, segundo os colegas dele, que morreu, né? Foi morto depois de atirar. O professor, rapidamente para a gente concluir, o quão isso abala, né, na sua avaliação, as eleições? Ainda falta um tempo para novembro, mas pode abalar. A convenção republicana está acontecendo nesse momento. Há relatos de que o Biden também quer oficializar a campanha dele, né, a candidatura dele, para já também se colocar nessa posição. Sim, também é interessante você ver que é um cidadão normal, comum. Um dos problemas que nós temos hoje em dia é esse caráter difuso. Você não consegue identificar propriamente por certas características ou trajetórias aquele que é um potencial risco. Pelo que está tudo indicando até agora, cidadão comum, completamente comum, normal, cidadão regular. Agora, em relação aos efeitos, eu acho que mesmo a gente já tendo aí algumas indicações, algumas pesquisas, elas ainda não demonstram propriamente o que vai vir em impacto eleitoral. E vai com certeza ser muito impactante nas próximas pesquisas esse ataque terrorista que ele sofreu. E eu observo também a estratégia de Donald Trump e de sua equipe no pós-ataque. Vocês vejam que ele não veio com um discurso radical, ele veio com um discurso moderado e ele fez dois movimentos. Um propriamente de mostrar uma continuidade da sua atuação e a outra foi a escolha do vice, de candidato a vice. Ele se voltou ao próprio Partido Republicano, que não é da sua origem. Ele tem alguns problemas dentro do Partido Republicano por não ser um quadro clássico, raiz, digamos assim. Né? O Donald Trump ele chegou a cogitar ser candidato independente nas eleições que o levaram à presidência por conta de ele não ter apoio dentro do Partido Republicano. Depois houve um revés, ele acabou conseguindo a reviravolta, ser o candidato, ser o vencedor, e é um quadro importante, aí o principal candidato. Mas esses movimentos pós-atentado são muito inteligentes. Um é de moderação, ele está se mostrando doce, a gente está percebendo aí, para buscar o voto moderado, já que aqueles mais arraigados ao seu perfil ele já tem, então é um movimento interessante, e o próprio é de continuar o seu discurso de que tentam impedir a sua candidatura, de que tentam impedir com que ele chegue ao poder, isso principalmente por conta das questões judiciais. Então casa muito bem com o momento, ou seja, um ataque para tentar impedi-lo, e casa aí o discurso para ele buscar votos onde ele tem menos. Eu acho que eles pensaram muito bem as estratégias, ele e a sua equipe. Perfeito, professor. Manuel Furriela. Prazer te ouvir, professor. Volte mais vezes. Boa noite, viu? Bom trabalho. Boa noite para vocês.